Opa, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise de carteira aqui comigo. E um quadro tão aguardado, tão pedido por todos, né? Ficamos um tempo sem ter e agora estamos de volta novamente, agora sextas-feiras às 18 horas. E antes de convidar, né, os nossos participantes, gostaria só de lembrar que a gente está com a promoção da Black Friday, né? Então você pode dirigir seu QR Code aqui abaixo ou clicar no link abaixo do vídeo para acessar, né, mais informações e aproveitar os grandes descontos aqui da Suno, tá? E para a nossa consultoria de hoje, para a nossa análise de carteira de hoje, eu vou estar convidando aqui o nosso consultor de investimentos aqui da Suno, o Guilherme Cavalcante. Então, queria dar boas-vindas aí ao Guilherme Cavalcante, né? Opa, beleza, Pitts? Todo mundo que está assistindo aí, uma boa noite também para o Pitts. Prazer enorme estar aqui. Vou estar ajudando junto com o Pitts aqui a dar uma olhadinha, fazer algumas considerações na carteira de um dos nossos assinantes aqui. Vai ser bem interessante. Prazer enorme. Excelente, legal. E muito boa noite aí, Guilherme Cavalcante. Queria agradecer a sua participação também. E para hoje, né, queria convidar aqui, né, o nosso participante que aceitou, né, a nossa entrevista aqui, né, ao qual vai ter a sua carteira analisada aqui, né, e eu e o Cavalcante vamos dar uma olhada, ver o que é interessante que a gente pode estar mudando, né. Então, muita dúvida entre os investidores, né, agora a gente está na época das eleições, inclusive, né, não esqueça, dia 30, né, domingo, não esqueça de votar, né? Então, um momento muito importante aí para a nossa democracia. Então, para isso, gostaria de convidar aqui o Euler Talon, nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Euler. Obrigado, Vitor. Boa noite, Guilherme. É um prazer ter a carteira analisada por vocês, tanto por vocês serem grandes profissionais, quanto trabalhar numa grande empresa de análise. Opa, muito legal. Obrigado, Euler. Obrigado. E obrigado por ter aceitado participar, né, conosco, né? Opa, um prazer meu. Isso aí, o prazer é todo nosso também. Legal. Euler, antes de a gente começar a olhar sua carteira de fato, a gente gostaria de entender um pouquinho mais de você. Como que foi esse processo para você começar a investir, né? Como que foi em relação à sua vida? O que aconteceu nessa tomada de decisão para começar a investir e como você chegou até hoje, né? Então, se você pudesse abrir um pouquinho aí para nós, seria muito bacana para a gente entender melhor aí. Sem problemas, Pitts. Vamos lá. Eu comecei a investir no mercado de renda variável no final de 2020, com um convite, né, que foi um amigo meu que a gente estudou junto, acabou que a gente trabalhou também. Ele viu que eu conseguia guardar um pouco de dinheiro, né, que é meio difícil você ver isso hoje, coloca o pessoal da minha idade, que o pessoal gosta de gastar, curtir. Ele falou, por que você não começa a investir no mercado de capital? Eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia nada. Aí ele foi me mostrando nos vídeos, eu achei interessante o assunto. Falei, pô, Guilherme, bora lá, vamos começar. Ele me instruiu, eu dei conta na corretora, a analisar uma empresa boa, uma empresa que paga dividendo, uma empresa que tem uma estabilidade, que não tem tanta volatilidade. Aí foi a partir daí que eu comecei. No final de 2020 foi onde eu comprei minha primeira ação, que é a famosa Itaúsa, que eu imagino que muita gente já deve ter comprado ela, sendo a primeira da carteira. E a partir daí eu fui pegando o gosto do assunto de investimento, que, querendo ou não, 2020 eu tive uma parte de retorno bem pouca da parte de dividendo, 2021 não foi muita coisa, mas 2022 deu uma quantia muito grande de dividendo, e no longo prazo tudo dá certo. Eu gostei da parte de ter recebido um convite assim, né? Ser instruído por uma pessoa que já estava dentro do mercado e me ajudou bastante. Tanto é que hoje eu sou muito mais investidor do que aquele meu amigo que pediu para mim começar, me mostrou as aberturas de capital, tudo, e vida que segue. Interessante.
É legal isso que você comentou, Euler. Você, através de um amigo, né, digamos, o questionamento de um amigo, que você começou a tomar a decisão de investimento, né? Isso. Legal. Então, deixa eu te perguntar, quantos anos você tem, Euler? Eu completei 23, dia 22 de outubro agora, recente. Olha, legal, parabéns aí. Obrigado. Parabéns aí. Recém Obrigado. aniversário. Aí, bacana. Euler, e hoje o que você faz na sua vida? Como é que os seus investimentos se relacionam com o que você faz na sua vida? Como que é isso? Hoje, os investimentos, cara, quando você começa a investir no mercado de capitais, muda muito a mentalidade, porque aí você começa a ter uma visão um pouco mais aberta sobre como que gira as coisas, e a partir daí mudou muito minha personalidade, ser uma pessoa um pouco mais focada nos objetivos, que nem o meu objetivo é hoje conseguir viver de renda, porém, ainda sou um pequeno investidor, tem muito chão pela frente, tem muito tempo. Porém, os aportes eu não deixo de fazer, tanto é que hoje eu te mandei a atualização da minha carteira, que eu acabei que eu fiz alguns aportes essa semana, e influencia muito. Eu gostei, não pretendo parar e vou continuar. Longo prazo, conta comigo. Certo, bacana. Todo mês você faz os aportes, né? É recorrente Sim. isso, então, né? Primeiro eu me pago, que é os aportes, depois o que sobrar eu vivo. Certo, interessante. Legal. Eu vou pedir para o Cláudio compartilhar aqui a tela, para a gente abrir a carteira do Euler. E aqui no primeiro slide já tem um ponto que chama bastante a nossa atenção, né? Então, observando o patrimônio por classe de ativos, né? O que se destaca aqui? Que o Euler tem 63% em ações, 19% em renda fixa, 14% em fundos imobiliários e 4% internacional. De todos, né, considerando todas as classes, todos os investimentos, hoje você tem, né, 21 ativos, então. Aí eu queria perguntar para o Guilherme, né, para explicar, né, um pouquinho, até para quem está nos assistindo, quais as primeiras considerações, Guilherme, que você faria aqui? O que a gente consegue visualizar um pouco da carteira do Euler, considerando isso que ele já vem explicando, né? Esse momento de vida que ele está passando. O que você acha dessa carteira dele, Guilherme? Perfeito, perfeito. Bom, primeiramente, parabéns, né? Eu acho que a iniciativa de você começar a investir cedo é louvável, assim. A gente precisa entender que na fórmula dos juros compostos, a variável mais importante ali é o tempo, né? Então, a gente precisa fazer com que o tempo trabalhe para a gente da melhor forma possível. Então, você já começou a investir cedo e isso vai te potencializar, vai potencializar muito seus ganhos lá na frente, pode ter certeza, né? Começou a investir ali em meados de 2020, finalzinho de 2020, como você falou, então vai fazer 2 anos de bolsa, de investimentos ali, bolsa de valores, mercado de capitais como um todo. De lá para cá, a gente vê que você já consegue ter uma boa diversificação de carteira, né? Você tem uma concentração um pouco maior em ações, né, com 63%, mas já tem uma posição relevante em renda fixa e fundos imobiliários também, né? E uma pequena exposição inicial ali internacional de 4%, e uma quantidade de ativos ao todo ali de 21%, né? Que na nossa visão aqui, Suno, né, na metodologia que nós utilizamos, é uma quantidade ali adequada, né? A gente tem que tomar muito cuidado com uma questão que eu gosto muito de pontuar, que é a pulverização, né? E também a concentração demasiada. Foi dito muito, né? Se a gente for pegar em grandes em estudos, etc., em grandes influenciadores, sempre pontuando, né, que a maior massa de pessoas, né, que começaram a investir nos últimos 5 anos foi muito através de todo esse boom que a gente teve. A importância da diversificação foi muito enunciado ao longo do tempo por conta de todos esses pontos, né, de todos esses grandes influenciadores. Só que às vezes não fica muito claro onde que a linha tênue entre uma diversificação e uma pulverização. Então, acho que você está bem aderente ali, né? Você está com uma quantidade de ativos interessante, a gente já consegue ver também percentuais da carteira ali em cada um dos ativos também adequado, né? Nada muito concentrado, não também extremamente pulverizado. Então, acho que você está bem aderente como um todo, né? A essa estratégia, né? A essa diversificação. Então, ao meu ver, assim, a gente tem uma boa diversificação. Ponto principal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, eu acho que está ali na parte em roxinha do gráfico de pizza, que eu gosto de pontuar, que é a parte internacional, que eventualmente a gente pode aumentar um pouco dessa posição, né, para você conseguir ter uma carteira um pouco mais distribuída e diversificada, mas considerando que você tem
curto período de tempo ainda de bolsa, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, para estruturar. Você está se entendendo, se conhecendo como investidor, e isso é natural, né? Você vai fazendo essas readequações. Até pontuo para o Pitts, né? Se ele compartilha da mesma visão, o que você pensa, Pitts? Olha, o que me chamou bastante atenção aqui, até em linha com o que o Guilherme falou, é que o Euler começou a investir relativamente há pouco tempo. Certo. Então, o Euler também está se conhecendo como investidor, e isso é muito importante, tá? Talvez isso é o mais importante nesse momento. Quando a gente olha para a carteira dele aqui, a gente vê 63% em ações. Talvez, para quem está nos assistindo, né, pode ser representar uma exposição muito grande em ações, para uma classe que é voltada exclusivamente para longo prazo, né? O Euler, ele tem uma parcela aqui em renda fixa, né, que está em liquidez, né, ele possui essa parcela em liquidez, que é voltada, né, depois se o Euler quiser até comentar um pouquinho mais, mas eu lembro de a gente ter conversado que é voltado principalmente como reserva de oportunidade. Então, eventualmente surge alguma oportunidade aqui ou ali, né, principalmente em momentos de grande volatilidade, né, no exterior, a gente está vendo bastante isso, e até em linha com o que o Guilherme falou, né, 4% no exterior, talvez até seja um momento interessante para estar aumentando lá fora. Então, eventualmente surgem oportunidades que pode estar usando esse caixa. Mas o que, nesse primeiro momento, me chamou mais atenção aqui, essa posição alta em ações, então, que é um investimento para longo prazo, é um investimento que a gente recomenda que você utilize uma parcela do patrimônio, né, que não seja utilizada pelo menos para um prazo ali, para curto, médio prazo, né, seja realmente, talvez, focando já lá para a aposentadoria. O Euler tem o tempo que está a favor, né? Então, o Guilherme pontuou muito bem isso, né? Hoje o Euler tem 23 anos, então tem muito tempo pela frente como investidor, e esses investimentos aqui, principalmente internacional, ações e fundos imobiliários, são bem focados no longo prazo, né? E aí eu ia abrir espaço aqui para o Euler até fazer suas considerações, né? Como que chegou, né? Por que montou essa carteira aqui, essa distribuição? E até se ele já tinha visto, né? Queria saber se você já viu a sua carteira dessa forma aqui, Euler. Sim, Vitor. Eu já tinha visto que o meu foco mesmo é longo prazo, é renda passiva, porém, ainda eu tô jovem de bolsa, ainda eu tenho uma parcela em empresas de dividendo e tenho uma parcela em empresas de crescimento. Aí eu tenho, por isso eu tenho essa porcentagem alta em ações, porque querendo ou não, eu tô tranquilo, eu tô com o tempo. Eu pretendo continuar investindo, eu não preciso do capital, eu não conto com esse dinheiro é especialmente para montar a minha aposentadoria, que é meu foco aposentar cedo. E essa reserva grande também, nunca foi desse tamanho de renda fixa. É que eu também, como muito investidor, aguardo o pós-eleição, que é segunda-feira, que pode ser que dê um boom tanto para cima quanto para baixo, surjam oportunidades. Nunca foi desse tamanho minha renda fixa. Geralmente ficava em parte de 8%, 10%, 10%. Vai aumentar mais um pouquinho segunda-feira minha parcela de renda fixa, porém, simplesmente por isso, pelo fato das eleições, que ainda, querendo ou não, coloca a Bolsa Brasileira um pouco em estabilidade. Eu acredito que quem entrar, tanto o lado A quanto o lado B, pode ser que influencia tanto para cima quanto para baixo a Bolsa, e é mais isso. E agora, voltando para falar da parte internacional, é que quando eu comecei, Guilherme, investir na parte nos Estados Unidos, investir fora do país, o que aconteceu? A Bolsa Brasileira despencou, apareceu muita oportunidade, muita. Aí, entre comprar no preço justo, entre aspas, fora, e comprar barato no Brasil, eu optei por comprar barato no Brasil. Mas eu já coloquei para mim que pelo menos 15% na minha carteira é internacional. Legal. Show. Até pontuando aqui, só rapidinho, Pitts. Acho que é muito legal, né? Eu gosto de falar o quão é importante a gente ter essa exposição no exterior, né? Aqui a gente consegue ver que você iniciou uma posição, né, de 4%, mas é o que eu falei, tem margem para a gente aumentar. E, eventualmente, isso faz com que a sua posição em ações diminua um pouco. Então, é o que eu falei. Na minha visão, você não está com uma carteira assim, extremamente concentrada em ações. Ali a gente tem que entender, você precisa entender, principalmente, né, o racional por trás dessa
exposição um pouco maior, mas cabe eventualmente a gente ter uma diversificação maior, mesmo com uma maior concentração em ações, principalmente focando na parte internacional. Eu gosto muito de pontuar a seguinte analogia, né? Pensa nas maiores empresas do mundo, as empresas que mais rentabilizaram, né, ao longo do tempo, que mais deram capital ao seu acionista, para quem deteve elas. A grande maioria delas estão nos Estados Unidos ali, né? Estão no exterior como um todo. Então a gente necessita, né, ter uma exposição a esse mercado, a gente precisa entender essa importância e justamente isso, aumentar essa exposição. Essa exposição que você falou de ideal de 15%, eu acho show de bola, acho que é bem interessante e é um caminho a se seguir, principalmente numa janela de oportunidade como a gente está vendo agora. Mas a gente vai falando um pouquinho mais. O Euler, ele está numa fase que está em montagem de carteira, então é natural, até pela própria fala, né, do Euler, dá para entender um pouco isso, porque ele aproveitou o momento em que ele começou a investir, de que, na percepção dele, a Bolsa brasileira estava mais barata e ele estava se sentindo mais confortável de aportar aqui, enquanto o internacional ficou um pouquinho mais para trás, né, porque ele estava se sentindo mais à vontade para estar aportando aqui. Então, isso é normal, né? E isso pode ser visto na própria carteira de ações também. Então, quando a gente olha para a carteira de ações, a gente vê, né, que para alguns ativos, como, por exemplo, o Grupo Mateus, Boa Safra, Trisul, ele já tem uma exposição aqui ao próximo de 15%, né, na carteira da respectiva classe, aqui da carteira de ações, enquanto em outros ativos, né, como, por exemplo, Iguatemi, que ele entrou, que ele tem uma posição muito pequena, a própria Ambipar, a AS Brasil, Movida, são posições menores, porque talvez o Euler está fazendo o seguinte, ele está montando, ainda está estruturando, e ele está sentindo mais a vontade de entrar nessas operações. Mas o que te chama a atenção aqui, Guilherme, na carteira de ações dele? Show, perfeito. Então aqui a gente consegue ver que você tem uma boa distribuição, né? Você não está concentrado demasiadamente em um único papel, então você tem nomes bem interessantes aqui, né? A sua maior exposição ao Grupo Mateus, né? É um varejista muito forte, né? Com uma atuação no Nordeste. É uma empresa que a gente gosta, ela fez o IPO ali em 2020, né? Cresce de forma muito saudável todo, né? Eu gosto de pontuar que ela utilizou da mesma estratégia do Walmart ali de adensamento, né? Que é basicamente de abrir lojas em mercados específicos e lojas próximas em uma região ali, para que ela consiga ter um poder de barganha maior pro seu, em relação ao seu consumidor ali, né? Os seus, as pessoas que usufruem ali, né? Que frequentam a varejista como um todo. É uma empresa familiar que a gente acha bem interessante. Ela tem um público mais voltado ali para o público BC, né, que eu gosto de pontuar. Isso é um ponto que a gente tem que ter uma atenção. Isso faz com que, eventualmente, ela tenha uma dificuldade de repasse de inflação, e muito disso a gente consegue ver na cotação dela nos últimos tempos, principalmente porque a gente veio de uma inflação, está vindo, né, de uma inflação que estava se escalonando, agora que a gente teve um arrefecimento ali como um todo, mas ao todo é um excelente grupo. A gente tem que tomar cuidado para não colocar todos os ovos numa cesta só, que na minha visão você não fez, né? Mas você tem uma boa exposição ali na casa dos 15% dentro dessa classe, bem interessante, eu gosto bastante. Em seguida de Boa Safra é uma empresa excelente, a gente gosta muito, né? Uma small cap aí do setor do agronegócio, assim como o Trisul também, só que daí do mercado de construção civil, mas também se assemelha sendo uma small cap. E o ponto de destaque aqui, né, na carteira como um todo, que eu vejo é justamente essa boa diversificação e bons nomes, né, de ativos na carteira, certo? A gente consegue ver uma diversificação de setores, uma diversificação de cases, né, ali como um todo, e nenhuma concentração demasiada, nenhuma pulverização demasiada, uma diversificação ideal, que é o que a gente sempre busca, né? E os cases muito interessantes como um todo. O que também me chamou a atenção aqui, quando a gente olha para o yield da carteira de ações do Euler, 3,87%. Relativamente para os últimos 12 meses, não chega a ser um yield tão elevado quando a gente olha para a Bolsa como um todo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muita commodity, né, que tem uma representatividade muito grande no Ibovespa, e setor financeiro, né? Então, setor financeiro que é entre Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, e o de commodities, né, que vai entrar Vale, Petrobras, Braskem, que ultimamente tem pago muitos dividendos. Isso não chega a ser um ponto negativo, tá? Ainda mais para o Euler, porque o Euler, nesse momento, ele não está
necessariamente usufruindo, né? Ele não está em fase de usufruição desses recursos, então ele não precisa ter essa preocupação de gerar muita renda passiva para ele agora. Isso pode ser visto aqui embaixo, né, na própria distribuição setorial. Assim, na minha opinião, né, 4 setores para 3 ativos. Eu penso que dá para diversificar um pouco mais aqui entre setores, tá? Você tem uma posição bem grande aqui no consumo cíclico, tá? O consumo cíclico é aquele consumo, é aquele setor que ele é mais sensível à economia, tá? Até o próprio nome diz, consumo cíclico, né? Então entra ali a varejista, né? O próprio Grupo Mateus que você tinha comentado, entra a Trisul, Exetec, que são empresas da construção civil que são muito sensíveis às oscilações econômicas. O que acontece? Muitas vezes, né, por mais contra-intuitivo que seja, por exemplo, agora que os juros estão muito altos, né, próximo do platô, a 13,75%, definido pelo Banco Central, inclusive, essa semana, por mais que as construtoras estejam sofrendo ali no curto prazo, muitas vezes esse pode ser um bom momento para estar investindo nesse setor, né, porque justamente nesse momento de pânico, né, em que muitos investidores saem, a cotação acaba ficando baixa. Mas aqui eu só dou esse pontinho de atenção aqui. O consumo cíclico está bastante elevado, né, 30%. Talvez você pode diversificar isso com os novos aportes, né? Dá para se pensar aqui em outros setores, como o próprio setor da telecomunicação, eventualmente você colocar uma commodity aqui dentro. Eu acho que cairia muito bem, tá? Utilidade pública, né? Você tem utilidade pública e o setor financeiro. Utilidade pública representada aqui por Energias do Brasil, Copel, que são empresas bastante perenes, previsíveis, né? Que são bastante resilientes em diferentes momentos da economia. Aqui traz uma estabilidade maior para a carteira, né? Então, assim, aqui é interessante pensar para alguém que já está próximo de uma aposentadoria, eventualmente, e que não tem tanta tolerância à oscilação dos ativos, né? Então, primeiro, destacar, né, são bons nomes, aqui a gente nos agrada, né, tem alguns nomes aqui que, inclusive, né, são de recomendação da carteira da Suno, então, para quem é nosso assinante sabe, né, de alguns nomes aqui que a gente está falando, e nossa carteira que sempre teve um desempenho bastante positivo ao longo do tempo, então, acho que esses são os pontos de destaque, né, a quantidade de ativos está uma quantidade boa, talvez dê para aumentar um pouquinho mais, tá, talvez até 15, 16 ativos, aí, mas sempre cuidando aqui para também não ficar muito concentrado em poucos ativos, né? Acho que essa é a principal observação, junto com, né, aqui os setores que você tem. Mas isso é tranquilo, porque você ainda está aportando, e com o tempo você vai diversificando entre ativos e entre setores também, né? Exatamente. E quando a gente olha para fundo imobiliário, né, fundo imobiliário é aquela classe que é mais geradora de renda, né? O que você acha dessa quantidade de ativos, Guilherme? Certo. Então, aqui em fundo imobiliário a gente já consegue ver uma concentração um pouco maior, né, ali nos ativos como um todo, né, ao todo estamos falando de 5 ativos. Eu acho que primeiro ponto aqui, a gente tem espaço para nós conseguirmos aumentar um pouco esse leque de ativos, para não corrermos riscos demasiados, certo? E não termos o capital concentrado em ativos muito específicos, correndo riscos desnecessários. A gente tem a sua maior posição aqui tendo o RBRP11, né? O RBRP11 é um fundo híbrido, né, que a gente gosta de pontuar, ele trabalha tanto com o setor logístico ali como um todo e também com laje corporativa, né, sendo a maior parcela de setor logístico. Ele está passando por um momento desafiador, que eu gosto de destacar, né? A parte de lajes corporativas dele, ele é um imóvel com maior representatividade, que é o Regal One, ele está com uma vacância muito alta, né? Ele está com apenas 6% do imóvel locado como um todo. Ele teve a renda mínima dele garantida, terminada agora em outubro, então a partir de novembro, a projeção de dividendo por cota dele vai ficar na casa em torno dos 30 centavos, é um dividendo bem abaixo, certo? Isso, querendo ou não, né, como o mercado de fundos imobiliários acaba tendo esses olhos muito grandes para dividendos, isso faz com que o valor da cota seja ali prejudicado, né, em si, especificamente, principalmente no curto prazo. Mas eu acho que a gente tem que separar, né, banana com banana, maçã com maçã. A gente tem que entender o racional por trás da tese de investimentos do RBRP11. O RBRP11 ele é um case
basicamente focado em valorização, podemos dizer assim, né? Ele está extremamente descontado na nossa visão perante ao que realmente o portfólio ali de ativos dele como um todo. Eventualmente ele vai ter um chacoalhar maior agora nesse curto prazo por conta de todos esses destaques que eu pontuei, né? Mas a gente tem que entender esse racional, mas também proteger a carteira para não termos tudo aportado, né? Uma maior bagatela ali, percentual de representatividade nele. Então, acho que o principal ponto aqui é justamente essa possível aumento de fundos imobiliários ali ao todo, alguns nomes que são bem interessantes, né? Você acompanha as carteiras, tem uma noção ali do que a gente recomenda, o que a gente gosta, né? Pela chancela aí do professor Baroni, então isso é bem interessante. E aí o patrimônio por tipo e setor, né, que você tem ali. Então você tem mais ou menos 20% em papel, né, em fundo de papel. Na verdade, dá um pouquinho mais aqui, dá em torno de 60%, né? Aqui no gráfico apareceu um pouco distorcido, e o restante 40% em tijolo. Como você está em fase de acumulação de capital ainda, eu gosto muito de uma estratégia de 50-50, né? Então, você pode ter 50% papel, 50% tijolo. Por quê? Porque você está na fase ainda de continuar reinvestindo os dividendos, né? No momento que você está mais perto da sua aposentadoria, ou seja, usufruindo dessa renda, o importante, né, o essencial é que você tenha mais tijolo na carteira, para que você acabe não perdendo poder de compra ao longo do tempo, porque basicamente você vai estar consumindo aquele dividendo. E se você consome o dividendo de uma carteira majoritariamente atrelada a papel, ou bem mais pontuado em papel, né, diversificado em papel, você vai estar basicamente consumindo uma inflação junto, né? Você vai estar perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas eu acho que no patamar que você está hoje é totalmente plausível. Eu só aumentaria um pouquinho a base de tijolo para tentar focar em algo de 50-50. Eu acho que é interessante. O que você acha disso, Pix? Eu achei bem interessante, sim, bem pertinente suas observações. Me chamou a atenção que não tem segmento de shoppings. Eu acho que é um segmento que pode ter aqui na carteira, tá? Inclusive, né? Alguns investidores têm preferência em ter shoppings em ações, né? Claro que são coisas diferentes, né? Quando é ações, a gente está falando da empresa em si, né? Então você pega toda a parte de administração da empresa, né? Como, por exemplo, BR Malls, Aliança Sonai, Iguatemi, são alguns exemplos clássicos, né, de shoppings. E a gente também tem, de empresas de shoppings, e a gente também tem fundos imobiliários de shoppings, né? No caso do Euler, ele não tem nem ações, nem fundos imobiliários. Talvez o próximo passo aqui, Euler, seja você pensar em estar adicionando shoppings aqui na carteira, né? E isso que o Guilherme comentou, eu acho que é bem relevante, né? Fundos de papéis, de fato, eles repassam a inflação já nos dividendos, né? Exato. Enquanto que para os fundos imobiliários de tijolo, essa inflação tende a ficar incorporada com a valorização do patrimônio dela, né? Dos imóveis ali dentro dela com o tempo, e isso ser repassado pela valorização da cota, né? Então, é natural que com o tempo, né, se você tiver o desejo de obter maior renda passiva com o tempo, os de papel vão prover, de alguma forma, isso por repassar a inflação. Né? Eu acho que aqui para a sua carteira você está bem concentrado em papel, né? Você tem 3 exemplos, 3 clássicos aqui, né? SNCI, né, que é o fundo imobiliário da Suno, inclusive, tem o fundo da Iridium e tem esse da Valora, né, o VGI. Então, pode até se observar que eles têm um dividend yield mais elevado. Talvez aqui os próximos passos é dar uma atenção maior para fundos de tijolo, principalmente os de shopping. Né? Acho que são pontos de destaque aqui. Né? E para finalizar, né, a gente está próximo do nosso tempo aí, a sua carteira internacional, né, que talvez seja o ponto aqui que o Guilherme, né, mais destacou lá desde o início. Né? Então, primeiro eu queria saber um pouquinho do Euler, né, por que ele entrou nesses 2 ativos aqui e o que ele enxerga de próximos passos, né, para você aqui, para a sua carteira internacional, né, e não só internacional, mas talvez para a carteira como um todo aqui. Né? Sim. Vamos lá. Central Porto, uma empresa argentina que ela é listada na Bolsa Americana. Quando eu comprei, estava muito descontada. Eu queria só fazer uma observação, que a mesma quantia de valor que eu tenho em Central Porto é a mesma que eu investi em Alibaba. O potencial de valorização do Central Porto
multiplicou, entre aspas, 3 vezes perto de Alibaba. Que Alibaba, querendo ou não, eu entrei, ela estava sofrendo bastante as ações, entrei, caiu uma quantidade boa ainda, e chegou num ponto que estabilizou. Mas a parte mais interessante era quanto estava descontada a Central Porto, perto do que ela vale dentro do mercado. Perfeito. Legal. E o interessante aqui, né, vou até questionar o Guilherme, aqui no Brasil a gente não tem muitas empresas assim que chamam mais atenção de tecnologia, no setor de tecnologia. E eu ia perguntar para o Guilherme o que ele acha disso, de aqui para a carteira do Euler, eventualmente como próximo passo até, eventualmente estar adicionando outras empresas desse setor, né? Bom, eu acho que é exatamente esse é o caminho, né, que o Euler pode seguir aí ao passar do tempo. A gente realmente não tem, né, como você pontuou, Pitts, não temos um setor de tecnologia tão pujante aqui no Brasil como um todo. E eu acho que a melhor maneira de nós nos expormos a esse setor é através do mercado americano. Lembrando que eu gosto de deixar um destaque, a gente nunca deve investir num ativo por conta do setor, do país que ele está. A gente tem que sempre olhar para o ativo, né? Eu gosto de falar a análise bottom-up, né? A gente olha para o ativo, depois a gente olha para o setor, para a economia, etc., porque ele está inserido, né, e etc. O importante é muito mais o ativo, mas o setor de tecnologia tem excelentes ativos, né? A gente consegue ter alguma noção aí, Facebook, Google, entre outros, que a gente gosta muito e, querendo ou não, ao futuro, né? Então, acho que é importante a gente ter essa exposição ao setor de tecnologia, junto também com uma maior diversificação da sua carteira no exterior, né? Como eu falei, é importante você ter essa parcela maior do patrimônio atrelado ao exterior, e fazer isso apenas com 2 empresas, eu acho que não seria o ideal, né? O ideal é a gente tem espaço aí para a gente colocar mais 4, 5 empresas, né? Descontadas. A gente vê muitos olhos voltados, às vezes, para o Brasil, mas tem coisa lá fora tão boa quanto, né? Aqui no Brasil. Então, eu acho que é bem interessante também a gente ter essa análise, entender, né, e começar a fazer justamente essa diversificação e esse aumento de percentual da carteira, para sair desses 4% e chegar num 15%, em algo próximo a 15%, né, ali da carteira, como você tinha falado, que para mim é uma boa exposição já, uma exposição adequada para começar, né, podemos falar dessa forma. Legal, interessante. Eu acho que isso o Euler com o tempo vai fazer isso, né? Porque ele está muito no início ainda, Exato. Então é natural. E acho que o exterior, né, tem aparecido diversas oportunidades, né? Tem resultados de algumas grandes empresas saindo agora, né? Tá vindo com um resultado um pouco mais fraco, tem tido fortes desvalorizações. Eventualmente, para quem quer se expor lá fora, pode ser um momento interessante para começar aos pouquinhos, né, a se posicionar. Então, acho que talvez para o Euler pode ser um momento bem bacana também. Então, antes de encerrar, queria só questionar o Euler, né, se tem alguma dúvida, se queria fazer alguma consideração, deixar esse espaço aberto para você também. Fazer uma pergunta bem simples. E a carteira está aprovada? E aí, Guilherme, o que você acha? Da minha parte está aprovada, eu acho que, poxa, é o que a gente pontuou, né? Você não está com ela finalizada, até porque investir nunca tem fim, né? A gente vai fazer isso até os últimos dias, né? Então a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Mas a gente tem que considerar, você está iniciando na bolsa, né? Vai fazer 2 anos agora. Para esse início, acho que um início excelente. Aí você começou com o pé direito, agora é só pegar esses feedbacks, né, que eu e o Pitts passamos aqui, para você conseguir colocar a cereja do bolo nela. Vamos falar dessa forma. Mas ao todo, então, sim, está aprovada para todo o cenário. Investir não tem início, meio e fim. Investir é um processo, né? E é um processo que no final não tem fim, porque você sempre está aprendendo. Então, na minha opinião, sua carteira está aprovadíssima, você está de parabéns, principalmente por ter começado, você é muito novo, então a sua carteira já está legal, já está bem, já tem uma diversificação interessante, e com o tempo, né, continuar aportando, né? Sempre lembrar de aportar todo mês, que isso é um diferencial e o tempo vai fazer o trabalho dele, né? O tempo é sempre a variável que está lá na exponencial, é o que tem o maior efeito ao longo do tempo, né? Então, é o que mais impacta muitas vezes para o investidor e que acaba fazendo sucesso dele, né? Então,
Só uma correção na frase que eu falei no começo da live, né? O tempo é a variável mais importante da fórmula de juros compostos e a segunda variável mais importante é o aporte. Então, a gente tem que ter essa noção e fazer essas duas variáveis trabalharem da melhor forma possível para a gente. E aí a gente vai conseguir atingir os melhores resultados possíveis. Acho que esse é o complemento aí. Exatamente, perfeito. É isso aí. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez a participação do Guilherme, gostaria de agradecer o aceite, né, do Euler, também gostaria de agradecer a nossa audiência, né, que está aqui nos acompanhando nessa sexta-feira, né, pré-eleições, tem muita coisa para acontecer, então queria agradecer, Guilherme, muito obrigado por ter aceitado. Imagina, eu que agradeço, prazer enorme aí bater um papo com vocês, Euler e Vitor. Legal. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, gostei muito do bate-papo. É muito bom para quem é investidor, quem está começando, né, a investir, ter o bate-papo com pessoas, profissionais da área, que eu, no meu dia a dia, eu conheço pequenos investidores igual eu, não tenho contato com profissionais, faz a diferença isso, por mais simples que seja o bate-papo. Mas o network que você consegue é totalmente diferente. Legal, excelente. Legal. Que bom que gostou, Euler. A ideia é essa mesmo. Então, muito obrigado a todos, né? Bom final de semana, bom descanso a todos e até a próxima. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Prazer enorme. Tchau. Obrigado, pessoal.